Boa noite. Tive que gravar outra revisão, porque aquela não deu certo. Como eu amo muito vocês, eu gravo até 5 se for necessário. Oitavo ano, revisão P1, segundo bimestre, capítulo 3. Então nós aprendemos que uma forma de organização mundial é separar o mundo entre os desenvolvidos, são os países com uma economia mais elevada, e os subdesenvolvidos, aqueles países com uma economia mais baixa. Desta forma, nós utilizamos a linha do Equador, essa linha em branco, para poder fazer essa separação. Só que essa separação é muito péssima, porque ele faz todo esse contorno para poder inserir aqui a Austrália e a Nova Zelândia como países desenvolvidos. Então, não dá para nem pegar a linha do Equador como referência, os hemisférios como referência, porque é totalmente distorcido. Mas beleza. Atualmente nós temos a classificação como emergentes também, tá? Que são os países medianos, cujo qual o Brasil se encontra. Nós aprendemos aí sobre o modelo capitalista. O modelo capitalista de produção ele tem como objetivo aí a separação de classes sociais, alta, média e baixa, a exploração dos recursos naturais e a exploração do trabalhador, causando aí grandes desigualdades. O socialismo ele tem como objetivo aí o controle da economia pelo Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando de governo. Então, o governo ele controla a economia e tenta distribuir para a população de uma forma semelhante. Então, as pessoas elas ganham um salário parecido, certo? Isso aí no sistema socialista. Este socialismo, eu estou falando lá do socialismo da Guerra Fria, tá? Da União Soviética, aquele que nós aprendemos aí que ocorria no século passado. E já falando de Guerra Fria, vamos para o próximo tópico. A Guerra Fria nada mais é que uma disputa de poder entre os Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental. A Europa Ocidental são os países que a gente sempre lembra o nome: França, Espanha, os países do Reino Unido. Já do outro lado nós tínhamos a União Soviética, que é a Rússia, mais um conjunto de 14 países, incluindo os países da Europa, que nós dificilmente lembramos o nome, que é o leste europeu. A Guerra Fria tem este nome, fria, porque não teve confrontos diretos, por mais que nós tenhamos alguns confrontos bem violentos. Foi no caso lá da Guerra da Coreia, existia uma única Coreia, agora existem duas. A parte norte foi habitada pela União Soviética e a parte sul pelos Estados Unidos. Até hoje, ambos os países eles continuam de forma semelhante com os modelos socioeconômicos dos países que acabaram fazendo a sua divisão. Depois nós tivemos também um confronto violentíssimo lá no Vietnã, onde que tentaram fazer a mesma coisa que ocorreu lá na Coreia, só que no Vietnã não deu certo. Os Estados Unidos ele acabou sendo derrotado. A Guerra Fria ela tem 3 disputas principais. Primeiro, a disputa bélica. Disputa bélica, quando eu falo bélica, é algo que está relacionado à arma, tá? Então, é uma disputa armamentista. Quem produzia mais armas, quem produzia mais bombas, quem produzia mais tanques, quem tinha maior exército. Aí, nós temos até, a produção de armas nucleares, Estados Unidos lançando bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas que foram destruídas. Depois nós tivemos aí uma disputa tecnológica, para ver quem tinha melhor a tecnologia. Aí, a União Soviética manda primeiro mamífero, né? Uma cachorrinha para o espaço, que foi a Laika, manda a primeira mulher, manda o primeiro homem, Yuri Gagarin, manda o primeiro satélite, né? Aí depois nós temos os Estados Unidos mandando o primeiro homem para a Lua, a missão Apollo 11, direcionado pela NASA. Yuri Gagarin pisa na Lua. Nós temos aí, depois a disputa econômica. Conforme já falei no começo, né? Os Estados Unidos no modelo capitalista e a União Soviética no modelo socialista. Plano Marshall. Plano Marshall foi um plano dos Estados Unidos, pelo seu presidente, de realizar empréstimos para os países europeus, tá? Para que os países europeus eles precisavam de dinheiro? Por conta das guerras mundiais. Primeira e Segunda Guerra Mundial destruíram os países europeus.
O objetivo era um matar o outro, acabar com o outro. E de fato foi violento o negócio lá. Depois das guerras mundiais, os países europeus precisavam se reconstruir, não tinham recurso para isso. Os Estados Unidos ele emprestou dinheiro. E é óbvio que tipo, ganhou muitos amigos com isso, principalmente os países aí da Europa Ocidental, aqueles países que a gente sempre lembra o nome. E os Estados Unidos depois ele ganhou muito dinheiro também, ganhou amigo e dinheiro. Como que os Estados Unidos ganhou dinheiro sendo que ele estava emprestando? Com os juros financeiros. Então você empresta dinheiro, cobra juros e praticamente aí tipo, você empresta 10, você vai cobrar uns 15, 17 aí da pessoa que você emprestou. Às vezes não é nem 100%. Então os Estados Unidos ganham muito dinheiro. Esse foi o plano Marshall. Deu muito certo e tipo, auxiliou muito os Estados Unidos para poder vencer a Guerra Fria. Próximo tópico, fim da guerra. Por que tipo, a Guerra Fria ela chegou ao fim? Primeiro, pelo modelo socialista. Então imagina tipo, dividindo a sala em duas partes. Metade da sala tira 10, a outra metade da sala tira 5. Eu vou socializar a nota da sala. Então, a média da sala no total vai ser 7,5. Na próxima prova, na P2, os que tiravam 10 não vão se esforçar tanto, porque tipo, sabe que sua nota vai diminuir no final. E aqueles que tiram 5 vão se esforçar menos ainda. Então, a média só vai caindo de 7,5 para 5, de 5 para 2,5 até chegar a 0. Imagina tipo, uma Apple russa e uma LG russa. Sabendo que tipo, no final do mês ambos terão sua economia socializada. Isso vai fazer com que tipo, a Apple russa, é só um exemplo, não existe, tá? Pelo amor de Deus. Vai fazer com que a Apple russa tipo, desestimule a sua produção. Para que eu vou continuar produzindo iPhone, sendo que eu vou ter tipo, no final do mês um lucro semelhante da LG? Isso fez com que as grandes empresas elas parassem tipo, de realizar desenvolvimentos tecnológicos. E isso fez com que muitas empresas entrassem em falência. Isso fez com que muitos trabalhadores perdessem o seu emprego e fossem para as ruas para poder fazer manifestações para acabar com a Guerra Fria. Acaba, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Tô aqui desempregado, tô passando fome e vocês aí preocupados para ver quem manda o primeiro cachorro pro espaço. Acaba com esse negócio. Então a própria população foi para as ruas para poder acabar com a Guerra Fria. Desvio de verbas. Então era muito comum o governo desviar verbas. Era tipo mais ou menos assim, socialismo para vocês, enquanto os governantes andavam tipo de Land Rover, Mitsubishi, Ferrari, era comum na Guerra Fria. Socialismo para vocês, vocês que andem todos de Celta, de Palio, de Uno, de Corsa, enquanto eu tô aqui com a minha Ferrari. E a escassez de recursos, né? Então, como tipo, o modelo socialista da União Soviética deu errado, do Estado, né? No caso, o governo controlando a economia, falta o recurso para tudo. Faltou o recurso para poder continuar os desenvolvimentos tecnológicos, faltaram recursos para poder continuar desenvolvendo armas, faltaram recursos para continuar as industrializações, faltaram recursos para poder manter as escolas, os hospitais, a segurança, a produção de alimentos, faltou recurso para tudo. E assim, a Guerra Fria chega ao fim e o seu principal marco, né, o seu principal ponto de referência, o seu principal símbolo, que é o Muro de Berlim, ele acaba sendo destruído. Mas por que é o próximo tópico, o Muro de Berlim simboliza a Guerra Fria? Porque, tipo assim, imagina 2024, o Brasil emprestando dinheiro para os Estados Unidos. Isso é um absurdo, nunca vai acontecer. Eu acho. A gente espera, né, que o Brasil melhore, né? Mas isso é algo utópico, né? Surreal. Utópico é algo tipo surreal, sabe? Então, naquele período, dividir a Alemanha, que foi tão forte nas guerras mundiais, era algo surreal, algo tipo de maluco, sabe? E dividiram. Então, a Alemanha era a principal potência aí, praticamente europeia, e dividiram a Alemanha em duas partes. Então, o muro simbolizava
toda a fraqueza de um país que estava todo arruinado. E para que o muro ele foi criado? A construção do muro ela foi feita para que os capitalistas que estavam do lado errado, no caso, tipo, estavam na parte leste, que estava associada à União Europeia, eles saíssem dessa parte da Alemanha e corressem para a parte capitalista, que é a parte ocidental, a parte oeste. Oeste, a mão só esquerda. Leste, só mão direita, tá? Então, o muro ele foi criado para que as pessoas elas não saíssem do lado socialista e fossem para o lado capitalista. E o que representa a demolição deste muro? Tá? Grave isso. A demolição do muro ela representa liberdade, para que as pessoas possam escolher a forma de vida cuja qual elas desejam. A queda do muro representa a democracia, para que as pessoas elas possam escolher seus governantes, sua política, sua cultura, enfim, a queda do muro ela representa uma nova esperança de vida. Por último, para a gente poder finalizar, a nova ordem mundial. Então a gente sabe que o mundo ele já passou aí por 3 processos: o eurocentrismo, que é quando a Europa dominava o mundo. Isso começou praticamente muito forte lá no período da colonização e acabou com as guerras mundiais. Então a Europa perdeu seu poder, esse poder eurocentrista. Aí surge o mundo bipolar, quando a União Soviética e os Estados Unidos tentavam disputar esse domínio mundial. Isso é chamado de ordem bipolar. E como os Estados Unidos ele não ganhou sozinho, ganhou com seus amiguinhos. Então, como ganhou com seus amiguinhos, nós temos aí uma ordem agora multipolar, com vários polos dominando o mundo. Só que é mais comum nós chamarmos essa ordem multipolar de nova ordem mundial, que é os Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, o Canadá, a China atualmente, Japão, fazendo aí tipo o domínio do mundo, ditando as regras, a política e tudo. É isso, nova ordem mundial. E acabamos por aqui a nossa revisão. Às 9h52 do dia 9 de maio. Um abraço, gente, e até mais. Saudade de vocês. Meu Deus, como tava com saudade. Contava os segundos para poder revê-los. E graças ao bom Deus esse dia chegou. E agora eu já tô com saudade de novo, porque a gente só vai se ver agora na terça-feira. É muito tempo. Mas é isso. Precisando, tô aqui. Um abraço e até mais.